Fala pessoal, seja bem-vindo aqui nesse canal. Hoje nós vamos falar sobre quem é você na missão e o porquê isso é importante a gente saber quem somos nós na missão. Nós vamos ver também que existem três tipos de pessoas diferentes na missão de Jesus Cristo. E quando se fala quem nós somos na missão, eu estou me referindo a quê? Ao que a Bíblia diz, né? Lá em Mateus, capítulo 28, 18 a 20. A Bíblia diz: Jesus se aproximou dos seus discípulos e disse: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ordenei. E estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Essa passagem é a grande comissão. E hoje nós vamos entender quem somos nós nessa missão. Nós precisamos identificar quem nós somos nessa missão. E por que isso é importante, a gente saber quem somos nós na missão? Primeiro, porque Deus, ele nos salvou. Deus, ele nos tirou do império das trevas, nos resgatou e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E quando ele nos transporta, nós somos parte agora do reino dele. Nós devemos cumprir a sua vontade. E ele não somente nos salvou, somente para ser salvos. Ele nos chamou também para um propósito, de sermos sal da terra e luz do mundo. De, juntos, como igreja, a gente proclamar o evangelho de Jesus Cristo às demais nações. Porque é assim que começa, né, a gente a discipular as pessoas. Você não consegue discipular alguém a quem você não tem evangelizado. Você evangeliza, ganha aquela pessoa para o seu Jesus e você passa a cuidar dessa pessoa no discipulado. Agora, nós vamos ver que existem três tipos de pessoas diferentes na missão, mas só que as duas primeiras, elas se encaixam para o avanço da obra de Deus. E o primeiro tipo de pessoa são aqueles que vão. Quem são aqueles que vão? São aqueles que se deslocam uma região geográfica, usam a rede social como meio para proclamar Jesus. São aqueles, para te dizer, são os missionários que estão indo para os campos evangelizando, certo? São os evangelistas que estão indo para as ruas e pregando o evangelho. Outro vídeo eu vou fazer sobre isso, que existe uma diferença entre evangelista, missionário e os pregadores. Existe uma diferença. Nem todos aqueles que estão pregando nas ruas são evangelistas. Mas vamos entender que todos nós somos missionários. E também existe o segundo tipo de pessoa, que são aqueles que ficam. Aqueles que ficam são de extrema importância para o avanço da obra de Deus. E avançar na obra de Deus sem esses não dá. O terceiro tipo de pessoa são aqueles que não fazem nada. São aqueles só que ficam olhando aqueles que vão e ainda ficam questionando, dizendo: para que isso? Porque isso é importante. Não precisa disso, você está ficando louco, não precisa fazer isso. Por que tu vai para lá? E diversas outras afirmações. Aqueles que vão, nós vamos usar um homem que vai ser como um modelo para aqueles que estão cumprindo a obra de Deus, que estão indo nas evangelização, indo nos presídios, nos hospitais, nas esquinas, nos bairros, indo de porta em porta, pregando Cristo, pregando Jesus. São esses que incansavelmente seu coração pulsa para o avanço da obra de Deus, para a pregação do evangelho, para anunciar Jesus. Ele só se importa com esse tipo de pensamento. O primeiro tipo de pessoa que nós vamos ver é pessoas como Filipe. Filipe, lá em Atos, capítulo 8, nós vamos ver que ocorreu uma grande perseguição na igreja. Em Atos, capítulo 8, a igreja é perseguida por Paulo. Paulo é um opositor da movimentação de Deus. Deus tinha um movimento que estava acontecendo com seus discípulos, a pregação do evangelho em Jerusalém. Então, mas em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus diz o seguinte: mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E então, ocorre essa perseguição aqui. Paulo e algumas outras pessoas começam a perseguir os discípulos, a igreja de Jesus. Então, a igreja é dispersa. Ocorre uma dispersão, onde eles vão para determinados lugares pregar o evangelho. Filipe é um modelo para essas pessoas que vão. A Bíblia diz o seguinte, Atos 8, versículo 4. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então, aqueles que foram dispersos e iam por toda parte fazendo o quê? Pregando a palavra. Continua dizendo, Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. Filipe e esses discípulos são um modelo para aqueles que vão. Eles vão para demais lugares, cidades, fazer o quê? Anunciar a palavra, anunciar Cristo. A Bíblia diz que Filipe, ele ia a Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. Aqueles que vão são de extrema importância, porque são aqueles que abandonam suas casas, abandonam a família, abandonam, sabe, um trabalho para ir a determinada região, povoado, outro estado, para anunciar Cristo ao povo dali. Esses são de extremamente importância, porque eles cumprem aquilo que Deus tinha dito sobre ir por todo mundo e pregar o evangelho.
Nós vamos ver que cada um tem a sua importância no corpo de Deus, no reino de Deus. A igreja é um corpo. E esse corpo está em constante movimentação, tem que estar em constante movimentação. E aqueles que vão, eles têm algo muito especial da parte de Deus, porque enquanto eles estão indo, cumprindo a pregação do Evangelho, anunciando Cristo ao povo, indo de casa em casa, anunciando Cristo, anunciando Jesus, o Espírito Santo, com a sua mão poderosa, está sobre eles, realizando curas, sinais e maravilhas. É o que acontece com Filipe, pois os espíritos imundos gritavam em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Aqueles que cumprem o ID, aqueles que vão de casa em casa, vão nas praças, são aqueles pregadores, são os missionários, certo? São os evangelistas. Esses são aqueles que estão cumprindo o ID na pregação do evangelho, entendendo que sem a mensagem de salvação, sem anunciar Jesus, não tem como haver salvação. Você entende? Se esses missionários, esses pregadores, esses evangelistas não forem nesses lugares anunciar Cristo ao povo dali, não haverá conversões, não tem como. Porque, como diz a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a respeito de Cristo. Não existe outra maneira. Romanos 10, versículo 17 fala sobre isso. Agora nós vamos conhecer o segundo tipo de pessoa. São aqueles que ficam. Quem são aqueles que ficam? Nesse segundo ponto, daqueles que ficam, nós vamos ver dois tipos de pessoas. Que são os que ficam? Você vai entender. São aqueles que oram pelo avanço da obra de Deus, são aqueles que oram pelas missões e são aqueles que, com generosidade, ofertam na obra de Deus. É importante, gente, a gente saber quem nós somos na missão de Deus. Porque, de fato, não são todos aqueles que vão para outro estado anunciar Cristo. Não são todos aqueles que vão, as demais, vão viver na praça, vão viver no hospital, vão viver nos presídios anunciando Jesus. Não são todos. Deus, ele colocou cada um no seu determinado lugar para que o avanço da obra de Deus se cumpra, para que a missão de Deus vá por todo mundo e todo mundo ouça falar sobre Cristo. É de extrema importância. Eu e você sabemos quem nós somos na missão de Deus. Porque sabendo que nós somos na missão de Deus, nós vamos glorificar Deus com a nossa vida. Deus, ele nos deu uma vida para a gente viver. E a vida, aquilo que Deus depositou na nossa vida, só eu e você pode cumprir isso. Ninguém mais pode cumprir aquilo que Deus colocou sobre nossas vidas. Nós não podemos trazer a responsabilidade sobre o outro, porque foi dado a mim, foi dado a você. Aquilo que Deus colocou sobre minha vida, eu sei. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que cumprir. Nós precisamos primeiramente de Deus e precisamos uns dos outros. Essa equipe que forma na evangelização. Nós precisamos daqueles que cumprem o ID pregando o evangelho. Nós precisamos daqueles que oram para aqueles que pregam o evangelho, oram para que abra portas, para que Deus converta as pessoas. E nós precisamos daqueles que, com a sua generosidade financeira, contribuem na obra de Deus, sendo generosos na obra de Deus, porque a obra de Deus precisa. Se você acha que a missão de Deus não precisa de recurso financeiro, você está completamente enganado. Em Atos 4, nós vamos ver o relato dos discípulos. Eles tinham acabado de anunciar Cristo. Houve uma cura de um homem coxo em Jerusalém, naquela porta formosa, você já ouviu falar sobre isso? Então, quando eles foram soltos, os discípulos, a igreja de Jesus, foram orar junto com eles. E a oração dele foi o seguinte: agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede a teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estende a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Para o avanço da obra de Deus, nós precisamos desse tipo de pessoa. São aqueles que oram, são a igreja que está intercedendo para o avanço da obra de Deus. Cumprir a grande comissão sem esse tipo de pessoa não dá. É mais difícil, é pesaroso, é quase, eu acho que impossível você cumprir a missão de Deus sem esse tipo de pessoa. Cumprir o avanço da obra de Deus com esse tipo de pessoa são aqueles que ficam, aqueles que estão em constante oração, labuta, orando para o avanço da igreja, o avanço da obra de Deus, para que o Senhor abra os corações, para que o Senhor abra portas para a pregação do evangelho, para aqueles que estão em constante oração pela igreja, pelos missionários, pelos irmãos, pelos evangelistas, orando: Senhor, abra a porta, Senhor, confirma a tua mensagem com sinais e maravilhas. E esse tipo de pessoas são de extrema importância para o avanço da obra de Deus. Sem esses, não tem como. Não tem como a gente avançar. É cada um na porção que Deus colocou sobre a tua vida. Então, você entender quem você é, você não pode até não ser aquele que está nas esquinas, pregando o evangelho, distribuindo panfleto, anunciando Cristo ao povo dali, seja de qual for. Mas você precisa ser essa pessoa aqui, essa pessoa que ora. Se você não é aquele que vai, você precisa ser essa pessoa que ora. Ou essa outra pessoa que nós vamos descobrir agora. Em Atos, capítulo 4, nós vamos ver um tipo de pessoa que é Barnabé.
Barnabé, ele é um exemplo de um homem que tira do seu próprio bolso e banca, que oferta, que é generoso na obra de Deus. Mas, primeiramente, nós precisamos desmistificar uma coisa que, infelizmente, ocorre na igreja de Jesus. Que é o quê? Esse tipo de pessoa que tem um recurso financeiro, que tem dinheiro, por muitas das vezes, pensaram que o quê? Que os seus missionários, as pessoas que você está ofertando, que estão no campo, são mendigos. São o famoso mendigo da fé, estão ali implorando dinheiro. Ou são aqueles que são os pedintes do reino de Deus. Esse tipo de pessoa não pode olhar para os seus missionários, os missionários que estão cumprindo o ID, não podem olhar para esses missionários como esse tipo de pessoa, como mendigo da fé. Você, que Deus colocou sobre você recurso financeiro, dinheiro, para você ofertar na obra de Deus, no avanço do reino de Deus, cara, você precisa ser o tipo de pessoa que entende que você é missionário. Missionário, nós vamos ver que missionário não é só aquele que vai para o campo, mas também aquele que segura a corda. Entenda, você que ora pelos missionários, você que oferta na vida dos missionários, você também está cumprindo o ID de Jesus. Meu irmão, pensa comigo. Imagina como é que vai cumprir a missão de Deus na evangelização de outro estado, de outro país. O missionário daqui sai daqui para ir para a Argentina. O missionário sai daqui para ir para a Bolívia, para ir para Portugal, seja onde for. Como é que aquele missionário vai se sustentar lá? Como que ele vai viver pregando o evangelho sem recursos financeiros, sem que esteja alguém segurando a corda daqui? Então, nós precisamos desse tipo de pessoa. Que tipo de pessoa? Aquelas pessoas que nem Barnabé é. Então, depois de desmistificar isso, vamos falar quem é Barnabé. A Bíblia diz o seguinte, em Atos capítulo 4, versículo 35, 36 ao 37. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo, ele tinha um campo, ele vendeu esse campo, que possuía. Trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Ele vendeu um campo que ele tinha, que ele possuía, ele trouxe todo aquele recurso que ele vendeu e depositou ao pé dos apóstolos. E o que isso resultou? Isso resultou no que nós vamos ver no versículo, em Atos capítulo 5, versículo 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Nós vamos ver mais que isso vai resultar em muita gente daquela cidade, levando os doentes, levando os enfermos para receber a oração e serem curados no nome de Jesus. Então essa generosidade de Barnabé, ela resultou em quê? No avanço da obra de Deus, no avanço de cura, de sinais e maravilhas operando no meio do povo de Deus. Então nós precisamos desse tipo de pessoa também. São aquele tipo de pessoa que, com seus recursos financeiros, ofertam nos seus missionários. Mas entenda também que você é um missionário. Enquanto existe alguém, missionário, evangelista, um missionário, um pregador, indo para outra nação, outro lugar, você está indo junto com ele, você está indo com suas ofertas, ofertando na vida dele. Meu irmão, eu tenho experimentado isso na nossa vida, na minha vida. Né? Eu não sou o tipo de pessoa é, que vai levantar recursos para a obra de Deus. Eu sou o tipo de pessoa que vai pregar o evangelho, vai anunciar Jesus. E para isso, nós precisamos desse tipo de pessoa, daqueles que oram, daqueles também que estão juntos nessa missão, e também daqueles que financeiramente abençoam a missão de Deus. Certo? Então, a missão de cumprir o ID, fazer discípulos, só pode ser efetivo com esses dois tipos de pessoa. Que dois tipos de pessoa? Aqueles que vão, cumprem o ID, pregando o evangelho, fazendo discípulos e tudo mais. E também daqueles que seguram a corda para aqueles que vão. Na verdade, todos nós somos missionários. Se você entender isso na sua vida, você está feito. A obra de Deus na sua vida vai avançar, vai deslanchar. Você precisa entender que você é missionário. Você não pode ser aquele que está pregando as esquinas. Mas se você segura a corda para aqueles que estão lá, cara, o avanço da obra de Deus vai ser cumprida. O evangelho, como diz em Mateus, capítulo 24, versículo 14, vai se cumprir. A Bíblia diz, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Como o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho do reino, será pregado por todo o mundo? Se não forem, se não segurarem a corda para aqueles que estão indo. Então entenda, Deus colocou coisa na tua vida, seja a tua voz para tu pregar, seja teu recurso financeiro, seja teu joelho orando para aqueles que vão, mas faça de todo o teu coração. E eu quero terminar com uma frase de dois homens, com duas frases de dois homens.
O primeiro, Hudson Taylor. Hudson Taylor vai dizer o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui. Hudson Taylor. Ele foi um missionário na China. Na última página do livro, que fala sobre Hudson Taylor, sobre suas histórias, vai dizer o seguinte, a lápide de Hudson Taylor dizia o seguinte: Hudson Taylor, um homem em Cristo, sua vida havia terminado onde ele sempre quis estar, no coração da China. Ou como diz também William Carey, eu não vou achar a frase dele aqui, onde está, uma das coisas que ele dizia muito, e é muito conhecida essa frase entre nós, entre os missionários: empreenda grandes coisas para Deus e espere de Deus grandes coisas. Então, juntos, entenda que todos nós somos missionários. E juntos, nós estamos empreendendo grandes coisas para Deus. Juntos, nós vamos fazer o nome de Jesus Cristo conhecido por todas as nações para a fama do seu nome, para a glória do nome de Jesus. Amém? Então é isso. Entenda quem é você na missão de Deus e cumpra essa missão de todo o teu coração. Entendendo que todos nós somos missionários. Entendendo que todos nós somos missionários, nós vamos engrandecer o nome de Deus, vamos fazer o nome de Jesus conhecido. Deus te abençoe, em nome de Jesus.